Bom, pessoal, vamos agora fazer o exercício 6. Tá? Nesse exercício, ele fala o seguinte. Em um cilindro com área transversal A, foi ajustado um pistão de massa M, que pode deslizar verticalmente quase sem atrito. Então a gente tem aqui um cilindro, tá? E aí eu tenho aqui um pistão, né, que tem uma área A, tá, e uma massa M. Aí ele fala assim, se N mols de um gás, se N mols de gás estão contidos no cilindro, então aqui, a uma temperatura T, qual a altura H da coluna de gás quando o pistão está em repouso? Expresse suas respostas em termos das quantidades definidas no enunciado, da constante dos gases R, da aceleração da gravidade G e da pressão atmosférica P0. Aí ele deu uma dica aqui pra gente. Lembre-se que a pressão do gás deve equilibrar a pressão externa, dada pela soma da pressão atmosférica com a pressão exercida pelo peso do pistão. Bom, gente, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Quando você pega o pistão aqui, ó, né, você tem um conjunto de forças atuando nesse pistão. E aí eu desenhei aqui o pistão. Então isso aqui, ó, eu estou fazendo uma vista lateral desse sistema, tá? Então eu tenho o pistão, né? E aí as forças que estão agindo nesse pistão. O peso dele, devido à gravidade, tá? Então a gente tem esse peso aqui, mg, tá? E a gente tem as forças devido às pressões, né? O que acontece? Internamente, aqui embaixo, ó, você tem um gás. Esse gás ocupa um certo volume, tem uma certa temperatura, consequentemente essas moléculas de gás vão ter uma pressão. Esse sistema vai ter uma pressão. Na verdade, não dá para falar que as moléculas têm uma pressão, é o gás como um todo que tem a pressão, né? Porque pressão é uma propriedade macroscópica. Tá? Bom, essa pressão nada mais é, a origem dessa pressão está relacionada com as colisões das moléculas de gás com as paredes do recipiente. Então a pressão ela vai ser uma propriedade que está relacionada a essas colisões. Isso é uma coisa que vocês vão estudar mais à frente na parte de teoria cinética dos gases, na segunda metade do curso. Tá? Bom, o que está acontecendo então? Então a gente tem uma pressão interna, né? E a gente sabe que pressão é força dividido por área. Então se eu pegar a pressão e multiplicar pela área, eu vou ter uma força. Então se eu pegar a pressão do gás e multiplicar pela área, eu vou estar achando a força que o gás como um todo está aplicando no pistão. Essa força é para cima. Da mesma forma, aqui em cima ó, você tem a atmosfera. A atmosfera é gás também. Né? Então aqui em cima do pistão você vai ter uma pressão devido à atmosfera. Né? E essa pressão a gente chama de P0, que eles chamam aqui de pressão atmosférica. E a força aplicada aqui em cima, de cima para baixo, vai ser essa pressão vezes a área. Tudo bem? Legal. Para que o pistão fique em equilíbrio, essas forças precisam se anular. Então a gente precisa que P0 vezes A, somado ao peso, iguale a pressão interna do gás vezes A. Acontece que a pressão interna do gás eu consigo relacionar com esse volume e com a temperatura, usando a equação dos gases. E aí eu posso escrever que a pressão P é N R T dividido pelo volume de gás. Só que o volume de gás é o volume desse cilindro, que vai ser a área vezes a altura, A vezes H. E aí eu encontro essa expressãozinha aqui para essa pressão. E aí o que eu vou fazer é pegar esse cara aqui ó, e substituir aqui. Quando eu faço isso, eu obtenho essa relação aqui. Nosso objetivo é encontrar o H. Então o que a gente faz? Aqui tem um erro, tá? A gente corta essa área corta com essa área, tá tudo certo. Tá? E aí eu vou pegar esse H, passar multiplicando, esse termo eu passo dividindo, e eu encontro essa expressão para a altura. Tá? Essa altura H vai ser nRT dividido por P0 vezes A mais mg. Tá? Simples assim. Tá? Então, eu sei que é um exercício que parece complicado, tá? Inicialmente, assim, né? Ter essa sacada da pressão, um assunto aí que envolve um pouquinho de hidrostática, né? De entender o que significa pressão, né? Basta lembrar que pressão é força sobre área, né? Então a gente pode fazer isso. Inclusive, tem exercícios, dá pra gente brincar com exercícios bem legais envolvendo porta de geladeira, né? Calcular qual é a força que eu preciso aplicar para abrir a geladeira depois que eu fecho. É um tipo de exercício bem legal que eu vou tentar discutir com vocês na monitoria. Tá? Que é o mesmo tipo de problema. Tá? Bom, então a gente tem
essa situação aqui. E no item B, ele quer que a gente substitua os valores e determine uma altura com esses valores aí que ele deu para a gente. Então ele fala para a gente considerar 0,2 mol, tá aqui o N, o R a gente conhece, a temperatura ele fala para a gente considerar aqui em 400 Kelvin, tá aqui, a pressão atmosférica em Pascal é isso aqui, a área ele deu 80 centímetros quadrados, tive que passar para metro quadrado, então aparece esse 10 a menos 4 aqui, a massa é 20 kg, G é 9,8, substituo tudo aqui, eu encontro 0,66 metros ou 66 centímetros. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o exercício, tá? E agora a gente vai para o exercício 7, que aí é um exercício mais cabuloso, ele é mais pesadinho mesmo, é o exercício mais pesado da lista. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado.